A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amigos, irmãos amados, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje grandemente. Antes de começar a ministração da palavra, gostaria de mandar alguns abraços, né? Gostaria de mandar um grande abraço para o nosso coronel Luiz Henrique, secretário de Segurança Pública lá da CEMOP, e todos os nossos amigos da CEMOP, como o pastor Anderson, né? Que está lá agora também nos ouvindo. E vários outros nossos amigos, como o pastor João Mateus Josefa, da nossa igreja lá em Moçambique, na África, fazendo um grande trabalho. O meu amigo Paulinho, né, o famoso Paulinho, amigo nosso que está lá em São Paulo. O pastor Davi lá de Hortolândia. O meu amigo também do coração Gilmar, que agora o filho dele nasceu, agora tem um mesinho, rapaz, ficou bastante tempo lá no hospital, mas graças a Deus, Deus deu grande vitória. E todos os outros nossos amigos que estão espalhados no Brasil inteiro, que estão nos ouvindo agora. Se for falar o nome de todo mundo, não vai ter tempo para poder ministrar a palavra de Deus. E a minha esposa, Ana Amélia, e minha filha Sara, que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube aí agora. Pois bem, a palavra que eu gostaria de deixar aqui nessa tarde de hoje, para que nós possamos refletir, está no livro de 1 Coríntios, né? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 11, versículo de número 23. Olha que coisa interessante, todos nós já conhecemos de cós salteado, todo mês nós lemos isso daqui nas nossas igrejas, na ceia, né? Que está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Pois bem, Paulo agora estava dando uma direção à igreja de Corinto a uma revelação que ele teve. E eu preciso explicar muito bem isso aqui para que a gente possa entender. E o que Paulo está dizendo? Porque eu recebi do Senhor. Algumas pessoas pensam que Paulo teve uma revelação. Jesus apareceu para ele e falou isso que aconteceu. Mas se você prestar atenção, nada disso que é o que a maioria das pessoas pensa. Ele recebeu uma revelação na palavra, que ele foi ensinado, que ele aprendeu com Pedro, aprendeu durante os seus anos com os apóstolos e pelos testemunhos. Então, ele aprendeu isso daqui. E é a mesma coisa que quando a gente lê um texto e a gente diz assim: poxa, Deus me deu uma palavra e eu vou transmitir essa palavra para você. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, para pregar, por exemplo, no culto, né? Então, é isso que ele está dizendo. Olha, eu tenho uma revelação para passar para vocês dentro disso aqui que eu aprendi, dentro da palavra. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dar uma direção, não é? Que ele está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor essa palavra, essa revelação da palavra de Deus, eu quero destrinchá-la para vocês, eu quero melhorar. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. A primeira revelação que temos aqui é que ele está falando na noite. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra noite, ela está falando de um período difícil, um momento difícil, uma situação ruim. Porque a noite é o horário que a gente não enxerga muito ao longe, nitidamente. Diferente do dia, que você enxerga mais longe, com mais clareza. Então a noite ela significa momentos de escuridão, momentos de lutas espirituais em que a gente às vezes não consegue enxergar ao longe a solução, tá? para os nossos problemas, e a gente também não consegue às vezes enxergar nitidamente aonde ir, como ir, se não tivermos uma revelação, uma iluminação para que a gente possa andar e chegar no caminho certo. Porque à noite se fala de momento
de tristeza, momento de lutas, momento de perseguições. A noite ela se fala de momento em que você passa por crises na vida, crises existenciais e outras que nunca existiram, vêm a existir. Noite se fala de problema, se fala de dificuldade, pois Jesus estava já no apagar das luzes do seu ministério terreno, passando noites de perseguições, noite de luta. E aquele seria o último jantar que Jesus teria com seus discípulos. Então, na noite de luta, na noite de decepção, Jesus vai ser traído. Foi a noite da traição. Essa noite de traição foi uma noite marcante para que a gente possa entender. Porque todos nós iremos passar por uma noite de perseguição na vida. E Jesus, ele veio passar uma traição por Judas. Isso foi muito interessante o que aconteceu, que todos nós temos o testemunho de uma noite na nossa vida. E a noite que Jesus deixou registrado foi essa noite da traição. A noite da traição ninguém esqueceu até o dia de hoje. Você pode ver que às vezes a gente esquece de algumas perseguições que Jesus teve, mas a noite da traição, ela é sempre colocada todos os meses em nossa igreja. Nós lemos esse texto. Então está dizendo que Jesus ele foi traído, a noite da traição. O dia de problema veio sobre a vida de Jesus e por aquele que andava próximo dele. E não foi por aquele que estava longe, o perseguindo, como alguns fariseus, alguns saduceus, alguns príncipes dos sacerdotes, alguns romanos. Não, ele foi traído por aquele que estava mais próximo dele. E se você prestar atenção, era o único de Judá, por isso que o seu nome é Judas. Então Judas, ele estava naquela noite, naquele jantar, e mesmo no momento da traição, da dor, que Jesus sabia que iria passar por decepção com seu amigo que estava do seu lado, chamado junto com os outros 11, Jesus ainda vai dar 3 oportunidades para Judas. Primeira coisa, Jesus ele fala, nesse momento, se você buscar no texto da ceia, ele vai dizer o quê? Olha, hoje algum dentre vós há de me trair. Aí teve um momento em que até Pedro pensou que fosse ele. Os outros discípulos pensaram que fosse ele. E aí Judas fala assim, por acaso sou eu? Aí no texto está dizendo assim, tu dizes, né? Da nossa tradução da língua portuguesa, mas se você ler no original está dizendo assim, me fala então você, entendeu? Eu irei te trair? Então me fala você se você vai me trair ou não. Já deu a primeira oportunidade para ele confessar, ele não confessou. A segunda, quando Jesus estava ali, ele pegou e falou assim, olha, aquele que mete a mão no prato junto comigo vai me trair. Parecendo que somente era Judas que estava colocando a mão no prato, né? Então, o costume judaico, esse momento da ceia em que Jesus estava com seus 2 discípulos, porque ele era um rabi, todo rabi mestre, ele tinha algumas formas ímpares, né, de poder se alimentar com os seus liderados. Tinha um triquilho, né? Triquilho porque era em 3, a forma de 3 assim, Jesus ficava no meio e todos colocavam a mão no prato, tá? Um prato maior com as porções separadas. E Jesus não estava apontando que era Judas. Ele estava dizendo assim, aquele que põe a mão no prato comigo. E todos estavam colocando. Então, dentre aqueles ficou aquele climão. Judas poderia dizer, sim, Senhor, sou eu. Né? E em terceiro lugar, Jesus ele fala assim, ó, nessa noite o Filho do Homem vai ser traído. E ele se entristece e ele sai. Deu 3 oportunidades para ele poder confessar, mesmo naquele momento. Mas ele já estava decidido a vender Jesus por 30 moedas de prata. Na noite de traição, em vez de Jesus ficar angustiado, reclamando com os outros discípulos, está vendo? Ele saiu daqui cabisbaixo, abatido, porque era ele que é o traidor.
E Jesus poderia apontar, desabafar, chorar, como algumas pessoas fazem, falar mal de Judas. Jesus não falou mais nada sobre Judas e continuou a ceia normal, porque a Bíblia diz que quando Jesus está ali, o que ele faz? Ele decidiu, ele pegou o pão, ele partiu o pão. Ora, quando Jesus parte o pão, ele está simbolizando o seu corpo que seria partido na cruz do Calvário, que ele é o alimento vivo. Este alimento vivo está sendo traído hoje pelo amigo que estava comigo aqui. A pior coisa que tem é você tentar se levantar, tentar ajudar, e o que as pessoas mais preferem é te trair. Preferem que você pare, preferem dar testemunho da sua queda. Não te falei? Olha lá, é sua aparência, olha aquilo lá, não era para estar ali, não era para falar isso, não era para falar em nome de não sei quem, de instituição nenhuma, de pessoa, de nada. Tem pessoas que elas preferem, mesmo estando do nosso lado, ver a nossa queda do que o nosso caminhar. Então Jesus, ele parte o pão, ele toma uma iniciativa. Quando ele parte o pão, ele vai dizer, olha, este é meu corpo que é partido em favor de vós. Então vamos, coma. Todas as vezes que vocês comerem este pão, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha, o pão e o vinho. Então Jesus, ele pegou o pão e deu aos discípulos. Ou seja, quando a ceia ou por exemplo, até hoje no costume judaico, e o líder, né, ele toma o pão, primeiramente ele come o pão, um pedaço. O que nós temos aqui na revelação é que o pão significa alimento, fortalecimento. Primeiramente Jesus se fortalece e depois ele fortalece os seus amigos também. O que nós temos que aprender é que na noite de luta, na noite de perseguição, nós temos que nos alimentar, nós temos que nos fortalecer no Senhor e assim fortalecermos as outras pessoas que estão ao nosso lado, aos nossos redor. Porque não adianta nada você querer fortalecer alguém estando fraco. Há um momento em que você precisa se retirar para se fortalecer, precisa sumir um pouco, precisa parar um pouco, precisa ter uma reunião em secreto, você e Deus, para que você possa ter forças espirituais para poder fortalecer espiritualmente outras pessoas também. O que nós temos visto hoje em dia é muitas pessoas, pastores, líderes. Eu tenho um amigo no Brasil inteiro e fora do Brasil que a gente conversa o tempo inteiro. São pessoas que estão passando lutas espirituais e eles não têm tempo de poder parar para se fortalecer, para poder fortalecer os outros também. Eles estão machucados, ajudando a curar feridas de outras pessoas. E neste momento é o momento mais crítico na vida de qualquer ser humano na face da terra, tanto na igreja ou como fora dela. Você não pode nunca fortalecer alguém, ajudar alguém se você não foi ajudado primeiro. Você tem que se preparar, se fortalecer para poder fortalecer a outros também. Outra coisa também que eu vejo muito nesse Brasil afora é pessoas querendo ensinar aquilo que eles nunca aprenderam só porque pesquisaram na internet, viram em alguma plataforma digital, ouviu alguém falar e eles querem ensinar aquilo que outros ensinam, ao invés de aprender primeiro. Primeiramente se fortaleça, primeiramente se prepare para que você possa preparar outros primeiro. Jesus, quando começou seu ministério, primeiramente ele fazia. E os seus discípulos o observavam ele fazendo, é como ele estivesse dizendo, olha, é assim, sim, assim que se faz. Depois, Jesus fazia junto com os discípulos. E depois, Jesus enviou os discípulos para poder fazerem aquilo que ele foi lhe ensinado. Assim que é o discipulado. Então, Jesus se fortaleceu e fortaleceu outros primeiro. Jesus poderia estar se lamentando, como é de praxe, a maioria de nós fazermos isso. Né? E ficar reclamando da vida, reclamando do problema, reclamando da situação, reclamando dos nossos líderes, reclamando de uma situação, reclamando de alguma coisa, ao invés da gente se preparar e se fortalecer e prestar atenção naquele problema.
Ele poderia muito bem ficar chateado, dor no cotovelo, igual muitas pessoas ficam. Ah, mas isso, olha, vai fazer isso comigo, vai fazer isso comigo, não. Jesus está fortalecendo seus amigos para que eles não viessem a ficar tristes, cabisbaixos e largar o ministério por causa de Judas. E tem muitas pessoas largando o ministério, largando vida, largando família, largando ministério, largando tudo, por causa de decepção com o líder, com o irmão, com perseguição de outras pessoas também. Então Jesus, ele fortaleceu os discípulos para que eles não viessem a cair no mesmo erro em que Judas caiu. Primeiramente, ele se fortaleceu. E aí ele foi fortalecer os outros também. Então, Jesus, ele praticou, ele não somente falou, Jesus praticou. E aí, o que ele faz isso? Ele faz, olha só, a cada elemento ele fala, fazer isso em memória de mim. Ou seja, lembra de mim. Olha, assim como eu estou fazendo com vocês, para que vocês se fortaleçam, para fortalecer outras pessoas também. Então façam a mesma coisa. Todas as vezes que vocês passarem por uma noite de luta, uma noite de angústia, de decepção, fortaleçam-se, se preparem psicologicamente, alimente-se espiritualmente, fique bom, fique forte. Aí, fortaleça os outros também, para que eles possam continuar na caminhada e não parar no meio do caminho. Faz isso, imita-me, faz isso em memória de mim. Lembra, olha, vou fazer isso porque foi um exemplo que Jesus deu. Isso é maravilhoso. É um exemplo muito claro que Jesus nos deixa. No versículo de número 25 está dizendo que semelhantemente, a mesma forma que ele fez com o pão, ele também, depois de cear, ele tomou o cálice. E esse cálice é da nova aliança. Olha que coisa tremenda. Depois de cear. Porque a ceia, ela tinha 5 cálices. Um central e 4, né? Os outros 4 eram dados para cada um discípulo tomar, né? Eles tomavam se revezando. E o último, era o único que tomava, era o dono da ceia. O anfitrião, né? Depois que terminou aquele momento da ceia, do pão, que eles tomaram os outros vinhos, de Êxodo capítulo 6, versículo de número 6, ele diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso. Lembre-se. Faça isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim. Faça isso. O que eu estou fazendo agora. Eu estou tomando o meu cálice. Eu não estou transferindo ele a vocês. Eu não estou transferindo responsabilidade a vocês. Essa responsabilidade é minha. Nós temos um costume de transferir responsabilidade para as outras pessoas, de não querer tomar o cálice sozinho. Jesus está tomando o cálice e ele está dizendo assim: esse cálice aqui é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim, que no momento de luta, na noite de decepção, eu não fugi da minha responsabilidade. Faça isso. Faça dessa forma. Faça desse jeito. Ora, quando se fala de pão, fala-se de alimento. E quando se fala do vinho, se fala de alegria. Por que o vinho representa alegria? Porque ele traz a euforia, e por causa da sua cor, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Então, no momento de luta, no momento de decepção, Jesus fortaleceu, e no momento de luta, de angústia, Jesus achou um momento para ensinar os discípulos. No momento de sofrimento, de traição, alegra-se. Alegra-se no momento da perseguição. Alegram-se no momento da luta, no momento da dor. Alegram-se quando todas as portas estiverem fechadas. Alegram-se. Alegram-se. E quando tomava o vinho, se fazia festa. Não é? Então alegra-se. Faça festa. Fiquem alegres. Cante. Porque no livro de Lucas vai dizer que eles cantando um hino, eles retiraram-se para o Monte das Oliveiras. Porque depois do vinho, eles tomavam e eles cantavam, celebravam, se alegravam. O exemplo que eu estou falando aqui desde cedo, do momento dessa mensagem, é: no momento da luta, fortaleça. E você fortalecido, você pode se alegrar. Como que alguém vai se alegrar
no momento da luta, no momento de decepção, no momento de traição, no momento de abandono, de perseguição, de esquecimento, que as pessoas falam mais do seu passado do que do seu presente, fala mais do que você foi do que você é, fala mais daquilo que você fez no passado do que a sua intenção de seguir adiante. Como se alegrar no meio disso? Só não se alegram aqueles que estão fracos. Então Jesus está nos dando aqui uma receita. Fortaleça-se. Saia dos holofotes, saia dos focos, saiam do meio de pessoas assim. Retire-se, fique você e Deus. Cause saudade. Isso é muito interessante. E aí, Jesus estava fazendo o quê? Se alegrando. É o momento que nós temos de fazer festa, meu amigo. É o momento que nós temos de fazer um culto particular e alegre com Deus. Mesmo depois da perseguição, mesmo depois de passar todos os tipos de problema, nós temos que nos alegrar. Olha só, alegre-se no Senhor e Ele fortalecerá o desejo do seu coração. Então nós temos que nos alegrar no momento de luta, mas só consegue entender este passo da vida aqueles que estão fortalecidos, porque é o tempo inteiro a gente passando por perseguições infundáveis, que a gente olha assim, qual é o fundamento disso? Qual é o momento disso? Por que eu estou passando por isso? E aí se você conta para alguém o que estão fazendo com você sem motivo, às vezes as pessoas não acreditam. Porque, não acredito não, por nada, você não fez nada para passar isso? Por nada, isso acontece. Então, a receita de Jesus para a nossa vida é, no momento da noite de decepção, de traição da sua vida, se fortaleça. E depois que você se fortalecer, alegre-se. E você alegre, você consegue louvar a Deus, fazer festa. Você consegue cantar. Você consegue fortalecer, animar outras pessoas também. Fazer outras pessoas ficarem alegres. Ao invés de ficar contando derrota, conte vitória. Conte. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Quando o profeta Isaías fala isso, ele está dizendo assim, olha, procure lembrar na sua mente aquilo que foi bom no meio do momento de luta, de perseguição, no momento de batalha. Ao invés de ficar focado na angústia, ao invés de ficar focado nas ansiedades, nos problemas da vida, lembra um dia que você teve alegria. Lembra aí qual foi um dos melhores dias da sua vida. Pronto, começa a mudar. Isso é psicologia. Estava conversando com o pastor Dário aqui nos bastidores antes sobre isso. E nós cristãos, nós temos que aprender isso. Lembrar do momento que nós temos de alegria. Não deixar a angústia invadir o nosso coração, porque a angústia ela traz a depressão, e a depressão dizem que é o mal do século, porque a pessoa fica só focado naquilo, ao invés de lembrar, peraí, mas eu não sou isso que estão falando, eu não sou isso que meu pensamento está dizendo, eu não sou isso que minha alma está sentindo, eu sou melhor do que este problema, do que essa situação. Não, eu vou passar por isso, eu vou me fortalecer, eu vou fortalecer outras pessoas também. Eu vou aprender e eu vou ensinar outras pessoas também, porque eu aprendi. Eu vou ajudar porque eu fui ajudado. E aí eu vou me alegrar, porque eu estou fazendo alguma coisa de útil no momento da noite mais terrível de luta da minha vida. Aí, meu amigo, tudo vai dar certo se a gente não fugir desses princípios. E dos princípios a gente não pode fugir jamais. É uma coisa maravilhosa. Então Paulo está dizendo assim, olha só, eu tive uma revelação aqui, ó, dentro da palavra. A palavra vocês já conhecem, mas deixa eu trazer uma revelação nesse texto para vocês hoje. Vou trazer para vocês essa revelação no texto. Olha só, na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão dizendo, olha só, pelo meu corpo que será partido no Calvário, vocês terão acesso ao céu. Vocês terão acesso à eternidade. Vocês terão acesso à santidade verdadeira. Vocês terão acesso à presença do Pai. Vocês estarão vindo a mim. Estou partindo. Há uma curiosidade, porque tem na hermenêutica judaica, o que nós falamos do Pardes. Pardes é um acróstico, né? Que é Pshat, Remes, Drash, Sod,
que é Pichat é o literal, o Remes é a associação de palavras, né, e textos, o Drash é sobre questão cultural, comportamento, e o Sod que é segredo. Quando Jesus está dizendo aquilo que está partindo o pão, que seria no Calvário, é um costume do judeu ele ter 2 túnicas, e a por cima não é fechada igual a de baixo, né? Por isso que se tinha um cinto amarrado para poder tampar a frente, como uma jaqueta sem zíper e sem botões. Então o filho, quando ele encontrava o filho no final do dia de trabalho ou de sua viagem, vinha correndo a ele abria aquela vestimenta de cima e abraçava o filho com aquela ali. Então era a forma de Jesus estar dizendo assim: eu estou abrindo o reino espiritual para abraçá-los como filhos. É uma coisa maravilhosa, né? Isso aqui é os segredos. Então temos vários segredos na Bíblia, temos vários segredos na palavra de Deus que foi nos ensinado. E Jesus está ali naquele momento nos ensinando. Mesmo nesse momento crítico, não perca o controle. Porque nós somos levados a perder o controle por causa das nossas emoções, por causa do nosso ego, por causa do nosso temperamento. Não, eu não aceito, é um tal de eu não aceito isso, eu não levo desaforo para casa, eu não levo isso, eu sou desse jeito, eu fui criado assim. E nós temos esse costume disso, de nos vingarmos de outras pessoas. Eu estou falando com pessoas aqui que são cristãos e outras não, que estão nos ouvindo no Brasil inteiro e fora dele também. Tanto na igreja como fora, isso aqui é normal. Então aprenda, não se vingar. Não fique carregando na sua alma um peso. Eu costumo sempre falar com os meus amigos, como um episódio que aconteceu comigo semana passada agora, eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou falar nada, eu não vou denunciar nada, eu não vou tomar o mesmo copo de veneno que esse indivíduo tomou, que essa pessoa está tomando. Eu não. Se ele quer tomar o veneno dele, fique para ele. Porque como que eu vou ensinar aquilo que eu não vivo? Como que eu vou falar aquilo que eu não estou passando? Como que eu vou passar uma experiência que eu não tenho? Então, por causa da nossa natureza humana, né, da nossa arrogância, prepotência, nós queremos o quê? Nos vingar o mais rápido possível. E Jesus não. Naquele momento ele deu 3 oportunidades para Judas dizer assim: não sou eu, e acabou aquele problema ali, e aí vai embora, tal. Aí alguém pode dizer: não, mas como queria se cumprir as escrituras se ele falou que as escrituras dizem na profecia que ele teria que ser vendido? Ora, quem disse que não vendeu? Ele só poderia ter se arrependido naquele momento de não pegar as moedas, não é? Então ele poderia, muito bem, vendi, e seguia normalmente sem ter que passar por tudo que ele passou e foi lá se suicidar e passar por tantas coisas, se ele tivesse aproveitado as 3 oportunidades que Jesus lhe deu. E nós perdemos essas oportunidades às vezes na vida. Você já prestou atenção nisso? Jesus fala pra gente: olha, você está errando, para de fazer isso. Ou alguém nos fala e a gente, pela nossa forma de ser, né, prepotência, a gente não confessa, não é isso. Pela outra, você está em comunhão comigo na igreja, você está comigo o tempo inteiro, você está comendo no mesmo prato que eu, e você vai fazer isso, e a pessoa não enxerga. Depois se levanta e sai sem aproveitar a oportunidade que Jesus está dando. Então, que nós possamos, irmãos, aprender isso nesse dia de hoje. Na noite de lutas da sua vida, nunca pare, nunca se feche, nunca se tranque. Abra o seu coração. Se é possível, procure uma pessoa nessa área da psicologia, como o pastor Dário, ele é muito bem instruído nisso, ensina e ajuda muitas pessoas. Procure seu pastor na sua igreja, procure uma pessoa estruturada, não é com qualquer um, irmão, qualquer pessoa que você vai abrir seu coração, isso é errado. Jesus, ele confessou apenas ao Pai no céu. Naquele momento de angústia, de vontade de desistir de tudo, o que ele fez? Ficou quieto, ele ajudou outras pessoas, e assim, ajudou as outras pessoas, ajudou a ajudarem as outras pessoas também. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.